Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e profissão, este é o seu lugar. Nesse segundo semestre de 2024, novas disciplinas foram iniciadas no novo projeto pedagógico da FEC, mas uma delas se destaca pela natureza e papel de interlocução com agentes externos à universidade. A disciplina EQ 240, Engenharia e Sociedade 1, é a primeira disciplina com DNA extensionista do novo currículo a ser iniciado. Ela faz parte da trilha 4, em que competências técnicas e socioemocionais são trabalhadas em forte interação com a comunidade do entorno da nossa universidade. Entre erros e acertos, muitas experiências transformadoras e de verdadeiro caráter de extensão universitária foram realizadas. Para contar um pouco mais sobre como foi essa primeira experiência, hoje recebemos os docentes que ministraram a disciplina Engenharia e Sociedade 1 nesse semestre. Estão aqui comigo o professor Luiz Fernando Mercier Franco, atual coordenador de graduação da FEC, e os professores Lucimar Gaziola de la Torre, Gustavo Dubeck e Flávio Vasconcelos da Silva. Sejam bem-vindos e muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigado, Suprino. Muito obrigado, é bom estar aqui. Obrigado, Suprino. Bom, vamos começar com o Luiz contando um pouco para a gente como foi o formato, como é o formato, né, e a inserção curricular da extensão nos cursos de graduação da FEC, né, já que é o nosso coordenador de graduação. Bom, obrigado, Supino, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo e vou fazer isso toda vez que você me chamar. Acho que a gente tem que elogiar a sua iniciativa, que é algo muito valioso para a faculdade, mas para a Engenharia Química Nacional também. Especial essa série que divulga um pouco de como está sendo, desde a concepção até a implantação do novo projeto pedagógico, um projeto pedagógico bastante ousado, inovador, em consonância com as novas DCNs de engenharia e com a curricularização da extensão, ou como agora a gente chama, inserção curricular da extensão. Então, obrigado e, mais uma vez, parabéns mesmo pela iniciativa e pelo engajamento. É uma atividade bem nobre e bastante importante, uma grande contribuição. Bom, sobre essa trilha específica e como que a extensão veio parar no bojo do que foi a concepção do projeto pedagógico, vale a pena a gente relembrar o que foi solicitado, então, pela Câmara de Ensino Superior do MEC em 2018, que foi a inserção curricular da extensão em todos os cursos de graduação do país, numa porcentagem de 10% da carga horária, né? Então, nesse momento que veio isso, o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante da FEC, estava discutindo exatamente uma transformação curricular profunda, também em consonância com as DCNs que vieram no ano seguinte, em 2019, pela mesma Câmara de Ensino Superior do MEC. E nessa concepção do projeto pedagógico, então, o NDE teve a oportunidade de propor essa estrutura curricular junto ao corpo docente que nascesse já extensionista. Então, a gente acreditava que a extensão não podia ser um puxadinho no currículo, não podia ser algo periférico, mas a verdadeira inserção curricular da extensão é quando você tem uma mescla verdadeira de conteúdos e de habilidades inerentemente daquele curso de graduação, como engenharia química, completamente conectadas com aquela atividade extensionista. Então, a atividade extensionista ela tem o seu caráter próprio, mas ela também é substrato do desenvolvimento de habilidades técnicas, e isso é a inserção curricular da extensão. Isso é que difere a extensão que a gente já fazia na faculdade, com grande impacto para a comunidade externa, da extensão que está dentro do currículo de graduação, que ele tem que comungar, ele tem que se comunicar, ele tem que ter um vínculo muito forte com a estrutura curricular que aquele estudante está passando. Então, dentro desse cenário, nasce um projeto pedagógico que é completamente inovador e que ele é baseado em competências. E as 8 competências técnicas do curso, elas criam trilhas de formação e de aprendizagem. Essas trilhas de ensino-aprendizagem, cada uma vai ter o seu desenho. Em especial, a trilha 4, ela versava sobre a concepção, a ideação, a identificação de oportunidades, a síntese de processos e produtos e a avaliação econômica desses processos ou desses produtos. E a gente imaginou que essa era uma trilha bastante adequada para que ela fosse desenvolvida através de projetos extensionistas, né? Ela tinha todas as características necessárias para facilitar esse processo de interação com a comunidade externa da Unicamp. Então, essa trilha se desmembrou em 3 componentes curriculares, todas elas chamadas de Engenharia e Sociedade, um nome que eu também acho bastante propício e significativo para as atividades que são feitas,
que é esse diálogo constante entre o que é engenharia e a função precípua dela, a missão da engenharia mesmo é o serviço à sociedade. Então, desenhada essa trilha, foram 3 componentes curriculares. E aqui iniciou esse semestre, é a EQ 240, Engenharia e Sociedade 1, que aborda como conteúdos técnicos, eu acho que o Gustavo Dobeck depois vai explorar isso um pouco mais, os conteúdos de ideação, identificação de oportunidade, entender o que é o valor, atender também uma demanda das DCNs, que é compreender a demanda do usuário, então como é que a gente faz essa relação dialógica e esse exercício da escuta, e as atividades extensionistas são muito propícias para fazer esse exercício da escuta, numa comunidade que é diferente, que tem outro jargão, outra realidade. E dentro do projeto pedagógico também foi necessário criar um arcabouço normativo dentro da FEC que desse guarda e que protegesse, digamos assim, como as atividades de extensão são realizadas. Então a gente também esse ano trabalhou entre a comissão de extensão e a comissão de graduação uma normativa sobre isso. E nessa normativa está lá que as atividades de extensão curriculares da FEC vão preconizar, vão priorizar comunidades com algum grau de vulnerabilidade social. Não exclusivamente, mas a gente vai priorizar essas comunidades. E aí, como é que a gente fez em 240 nesse oferecimento? A gente atendeu 2 escolas, né? Então isso é importante também frisar. Para a gente, inserção curricular da extensão pressupõe uma tríade indissociável, que é a presença do docente, do estudante e da comunidade externa. Os 3 têm que estar juntos na atividade. E foi isso que a gente fez. Docentes, alunos e a comunidade externa ao mesmo tempo trabalhando na atividade. Porque é isso que materializa o que a gente considera extensão. Então foi desenhado assim, a gente atendeu 2 escolas. Uma escola estadual, a escola Professor Pedro Salvetti Neto, que fica numa região bastante vulnerabilidade social do município de Campinas, e uma escola com outras características, que é a ETCAP, uma escola técnica, que tem bastante proximidade com o curso de Engenharia Química, e inclusive proximidade geográfica com a Unicamp. Então acho que a gente vai poder explorar isso mais um pouquinho, mas foram nesses ambientes que a gente exercitou as atividades nesse primeiro semestre. Muito bom. O Luiz colocou alguns pontos importantes. O principal deles é o escuta da comunidade, compreender a necessidade daquele que vai fazer uso das atribuições do engenheiro químico. E isso foi parte do planejamento. Então, ele já até adiantou uma parte do planejamento, que foi a busca por essas escolas, mas eu queria saber dos demais como foi também o planejamento dessa ida às escolas, como essas escolas foram selecionadas, como foi a escuta nessas escolas, como foi o primeiro contato do planejamento dessa disciplina nesse semestre. E aí acho que a Lucimara, que captou na UETCAP para nós, pode começar a fazer esse relato. Mais uma vez, obrigada, Rafael, pelo convite. Eu posso falar a respeito desse planejamento inicial, né? Luiz e eu, e mesmo você também, Rafael, fizemos as visitas nas escolas, e ali foi o nosso primeiro contato com a realidade que a gente iria enfrentar, né? Então, nós tínhamos aqui a previsão na Unicamp de alunos, uma turma de cerca de 60 alunos, e quando visitamos as escolas, verificamos inicialmente que seria impossível levar os 60 alunos na mesma atividade. Então, aí surgiu a ideia realmente da gente dividir, né, o número de alunos nas 2 escolas e mesmo as nossas visitas nas escolas. Com isso, Luiz e eu fomos maturando e vendo que essa não era uma disciplina que somente 1 ou 2 professores poderiam levar. Então, nós tivemos 5 professores para poder dar essa distribuição completa. Então, nós acabamos dividindo as turmas em 2 escolas, acabou havendo uma divisão por interesse, os alunos aderiram a uma escola a outra a partir de uma apresentação das escolas, e aí criamos para cada escola 2 grupos de missão, né, que a cada 15 dias faria a visita. Mas eu queria voltar um pouco antes, né, quando a gente visitou as escolas e a gente enfrenta as realidades diferentes e a gente vê que a dinâmica é outra, e aí a gente começa a construir o conceito de extensão, que está muito além do que só nós programamos Unicamp o que fazer, né? Então, como o Luiz já havia falado, tem que ser
uma relação dialógica, né, então entender, compreender, amadurecer e encontrar o ponto ótimo que agregue, contribuições na formação, tanto da comunidade que a gente está visitando, como os nossos alunos, nós iniciamos esse semestre, mas a gente acredita que é um processo de construção contínuo, à medida que se vai se estabelecendo, confiança. Os nossos alunos puderam enfrentar, diferentes realidades, né, de cada escola. Eu posso falar um pouco mais do ETCAP, que nós visitamos. Primeiro, a vivência em laboratório, só de acompanhar, nós fizemos 2 frentes, acompanhamos alunos em final de execução de TCC e também começamos um processo de reestruturação de experimentos de laboratório. Então tivemos essas 2 frentes e foi muito bom. Os nossos alunos puderam visitar os laboratórios, ver a realidade, refletir bastante sobre metodologia científica e identificar pontos que podem ser contribuídos para a escola de um modo contínuo numa esfera maior a longo prazo. Eu não sei se o Flávio gostaria de falar da Pedro Salvetti. Bom, na Pedro Salvetti, nós tivemos uma experiência um pouco diferente. Na verdade, o contato inicial, todas as tratativas iniciais foram feitas pelo Luiz, né, que entrou em contato com o diretor da escola, porque antes disso, né, eu, o Luiz e o Supino, nós fizemos algumas prospecções de escolas junto à secretaria daqui da Secretaria da Educação aqui do município de Campinas. E nessas prospecções a gente já tinha percebido uma dificuldade que existe de a gente conseguir adequar e entender e achar uma melhor forma de atacar, num bom sentido, né, alguns problemas através de projetos desenvolvidos aqui na universidade, alguns problemas que existem nas escolas. Essa possibilidade está em aberto. A ideia é que a gente amplie esse leque aí de projetos e que atendam um maior número de escolas. Mas, especificamente na Pedro Salvetti, né, uma das coisas que foi colocado para a gente é que eles tinham um grande problema com relação à evasão, a evasão escolar. A Pedro Salvetti é uma escola de período integral e, principalmente no ensino médio, existe uma evasão muito grande. E nós percebemos que lá, logo de cara, nas primeiras conversas com os alunos, nós começamos a perceber que eles tinham problemas com relação a essa permanência lá. E nós começamos a gente tinha uma ideia, algumas coisas que a gente pensava em fazer lá, mas isso tudo foi modificando à medida que a gente foi ouvindo, né, principalmente os alunos em conversa com os outros alunos, porque a gente ouvia muito o lado dos professores, mas na hora que a gente começou a ouvir um pouco os alunos, os nossos projetos começaram a se adequar mais para aquela realidade, para aquele momento, né? E a gente percebeu que talvez o ponto central de fazer esse trabalho de extensão com as escolas é primeiro ter essa empatia e esse ouvido bem direcionado, atento àquelas necessidades que a gente não sabia exatamente. Muitas vezes eles nem sabem exatamente o que eles precisam, né? Então, para isso, precisa ter muito diálogo, ouvir bastante as reclamações, os anseios, e a partir disso a gente ir modificando os nossos projetos. É uma coisa que é bem diferente, né, de uma disciplina como essa, em comparação com uma disciplina tradicional, né, seja do currículo atual, do currículo anterior, é que uma disciplina que só depende do planejamento do docente é uma coisa, né? É essa disciplina que depende, como o Luiz disse, da tríade, né, do docente, do aluno e do agente externo, ela exige um planejamento completamente diferente, né? Então eu queria que vocês explorassem um pouquinho sobre esse planejamento com o externo. Como foi envolver essa comunidade? Então, nós fizemos as visitas ao ETCAP, vocês fizeram as visitas a Pedro Salvetti. Como é que foi a receptividade? Vocês tiveram uma abertura das escolas? Ou foi um pouquinho mais refratário no primeiro momento? Como é que foi isso? Para começar,
eu acho que tem uma percepção aqui na região de Campinas, primeiro uma imagem da Unicamp mais ligada ao setor de saúde, né, principalmente por causa da importância e da relevância do Hospital das Clínicas para a população do entorno, e não só da região metropolitana de Campinas, mas para o sul de Minas também. O Hospital das Clínicas da Unicamp atende mais de 6 milhões de pacientes, então é super relevante, né, para a região. Então a Unicamp, para quem é da região, é muito marcada por isso. E de outro lado também, por conta das experiências de extensão anteriores, há uma visão de que a Unicamp muitas vezes vai lá, faz uma atividade, mas aquilo não permanece. Então, acho que o principal ponto que a gente encontrou de resistência era se a gente tinha um compromisso mais perene com aquela instituição, né? Se a gente, isso necessita uma criação de confiança, né? Então, essa foi uma das grandes dificuldades que a gente teve, é mostrar que eles podiam confiar na gente. No aspecto legal, o que a gente fez foi assinar convênios de 5 anos com essas instituições, para dar uma garantia legal de que nós estaremos lá por 10 semestres, pelo menos. E, de outra parte, a gente estava lá presente sempre, né? Então, eu lembro que o diretor da escola da Pedro Salvetti, toda segunda-feira de manhã, me mandava um áudio: vocês vêm hoje? E, sim, estaremos aí. Claro, tem a preocupação dele, né, da organização das atividades da escola, mas reflete um pouco essa percepção da sociedade externa na Unicamp. E a gente também tem uma imagem muito ruim de achar que a gente vai lá impor alguma coisa porque nós somos a Unicamp, nós somos a universidade. Então também é um exercício nosso e dos nossos estudantes, essa postura do ouvir, do escutar e de descer do pedestal e dizer: não, nós somos parte dessa sociedade, a gente tem conhecimentos diferentes e a gente quer contribuir e aprender também com vocês. Então, estabelecer esse diálogo nessas condições é um desafio constante, e acho que é o que a gente pode fazer de melhor para a instituição. Levar uma Unicamp que é parceira, e não uma Unicamp que é isolada no vácuo e que é uma torre de marfim, que é a imagem que a gente tem das universidades, né? Lucimara, com relação ao ETCAP, a receptividade deles. Minha filha estudou no ETCAP, minha irmã também no século passado estudou no ETCAP, então já tenho um conhecimento da escola, né? Até por essa proximidade, consegui entrar em contato com a Mariângela, que é a coordenadora lá do Pedagógica, o Tom, que é o atual diretor da escola, e realmente eles tinham essa preocupação, né? Outras escolas tentaram se aproximar em outros momentos, então era esse receio de estarmos fazendo uma coisa pontual, um trabalho pontual, e aí a Unicamp desaparecer, a engenharia química. Mas eles ficaram mais tranquilos quando a gente esclareceu que faz parte do projeto pedagógico, são disciplinas obrigatórias e que realmente teremos os alunos. E sobre o ETCAP, a demanda, né, dos nossos alunos contribuírem com os TCCs foi do próprio ETCAP. Então, essa conversa, então nós acatamos as necessidades deles e aí começamos então as visitas. Fomos muito bem recebidos pelos professores, mas era um primeiro momento, né? O TCC já estava em andamento, então os nossos alunos começaram a acompanhar os experimentos, as pesquisas referentes aos TCCs, e tiveram realmente que ver, né? Entender as dificuldades, as limitações, interagir, conquistar a confiança realmente dos alunos que estavam realizando o TCC. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo, né? No sentido de poder se sensibilizar com as dificuldades, com a outra realidade, e de todos os alunos que nós acompanhamos, nossos alunos da FEC, muito solícitos, muito no intuito de querer auxiliar no sucesso do TCC, e muitas vezes cheguei para os alunos e falei: cuidado, vocês vão auxiliar, mas o TCC não é de vocês, estamos dando suporte. Tamanho comprometimento e engajamento dos alunos. Muitos deles trouxeram amostras, foram nos nossos laboratórios de pesquisa, com a ajuda de alunos de pós-graduação para auxiliar em alguma metodologia, e isso trouxe ganho, né? Um ganho muito bom dos nossos alunos.
no final da nossa disciplina aqui na FEC, todos tivemos um momento de compartilhamento de experiências e a gente pôde ver, que muitos ganharam habilidades além de socioemocionais, também habilidades técnicas, porque foram atrás de metodologia, foram fazer pesquisas em artigos científicos, porque isso é uma limitação, que eles têm acesso à base de dados científicas. Então, isso trouxe uma proximidade e os alunos foram ganhando essa confiança, até estabelecerem um meio de comunicação ágil, para poderem vincular, estabelecer esse vínculo e fazer de uma forma bastante dinâmica. Legal. E a gente, né, explorou aqui a parte de ouvir a escola, mas da parte do nosso aluno, havia necessidade dentro do projeto pedagógico da disciplina, especificamente, de criar, idear, repensar sobre a identificação dessas demandas e como que eles poderiam criar uma solução, né, propor uma solução. E aí eu acho que o Gustavo entrou nessa área com a sua experiência aí de inovação para trazer um pouco dessa visão inovadora para os alunos. Claro que não inovação no sentido de fazer uma coisa que nunca foi feita, mas no sentido de buscar soluções para os problemas que foram levantados. E aí, Gustavo, eu queria que você explorasse um pouquinho com a gente como foram trabalhados esses conceitos com os alunos. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que tem uma importância muito grande, né, desse diálogo que a gente está fazendo aqui, porque essas novas diretrizes curriculares, esse novo modelo de implantação de extensão junto aos cursos, ele é algo que, né, nos textos, no papel, né, que você coloca tudo muito bonito, mas na hora de você realmente ver na prática como é que eu acho que tem muitas dúvidas, ninguém sabe exatamente como é que implementa isso direito. Então, todo esse depoimento que está sendo colocado aqui, e a gente poder divulgar isso, eu acho que é algo extremamente importante para realmente a gente pensar nos detalhes da implementação, né? E aí esse ponto, eu acho que ele é muito importante, porque tudo que foi até, né, dos colegas aqui que já comentaram com relação a como é que foi essa proximidade, esse diálogo, né, essa aproximação, ele passa muito, ele tem uma simetria muito interessante com os processos de inovação, né? E aí a gente até, é interessante a gente explorar um pouquinho aqui, porque quando a gente fala inovação, né, na verdade inovação, ele é um conceito econômico, né? A gente tem essa visão de que a inovação é uma coisa nova, né, pela palavra, mas na verdade a gente classifica inovação como sendo algo que tem a possibilidade de geração de valor. E aí aqui no curso a gente inclusive explorou isso de uma maneira mais abrangente, porque explorar valor não é só com base monetária. Explorar valor tem outras características também que são importantes justamente para engajar as pessoas dentro daquela atividade que eles estão fazendo. Esse aqui foi um ponto importante. Então a gente usa um pouco da teoria do processo de inovação para ajudar na organização do pensamento dentro daquilo que está sendo feito. Que, por exemplo, quando a gente fala de ideação, né, e definir a atividade que você vai fazer, não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que o outro precisa que você faça. Então é um pouco diferente a maneira como você organiza as suas ideias dentro daquilo. Então até na implantação disso dentro do curso, a gente fez, né, atividades né, presenciais em sala de aula após as visitas, porque é fundamental que você tenha uma visão de onde você está indo, tenha esse contato com esse público-alvo, porque senão você fica completamente isolado. Aí é aquela questão de você ficar isolado no vácuo e não saber o que está acontecendo do outro lado do muro. Então, esse que foi uma atividade muito importante. Então, é preciso escutar bastante o outro lado e entender o que ele precisa que seja feito, ou seja, qual atividade que você vai executar que vai gerar um valor, um benefício para o outro lado. E só depois que você tem isso minimamente mapeado é que você pode começar a pensar o que você vai fazer. Senão, ele vai ficar completamente desvinculado da realidade. Então, esse é um ponto muito importante. E justamente esse é o ponto, né? O processo de inovação, ele traz isso, né, de você organizar essas ideias, então você fazer, né, essa triagem, e a gente até usa um linguajar técnico, né, que são você entender os requisitos daquilo que você precisa atender.
Então, não é aquilo, né? Você tem um macro, que é o benefício que você está sendo gerado, mas para você gerar aquele benefício, você também tem que entender os outros requisitos da realidade. Quanto tempo você tem para fazer uma atividade? Qual o real interesse, né, das pessoas que estão ali por trás? Existe necessidade de você ter alguma infraestrutura disponível? Existe necessidade de você ter algum material que precisa instalar? Então, todos esses requisitos, você olhando para eles, é possível você desenhar algo que você de fato vai fazer que não só atenda essa geração de valor que a gente fala, ou seja, né, faça esse benefício, mas ela seja possível de ser executada. Porque senão você pode criar uma atividade, pode criar um plano de trabalho ali junto com as escolas, que vai gerar um benefício muito grande, mas no tempo que você tem, na realidade que você tem, você não consegue executar. Então ele acaba ficando pela metade. Então esse também é um outro ponto importante e é tudo isso que a gente chama de entender os requisitos e realmente poder fazer a implementação. E nesse processo, a gente trabalhou um pouco desses conceitos presencialmente e todas as visitas que eram feitas, elas sempre buscavam validar essas informações que se tentava mapear no início. Então, essa foi uma dificuldade também que eu acho que é enfrentado, assim, geralmente pelos alunos, porque ele tem um grande quebra de paradigma no sentido da visão do que o aluno tem que fazer. Porque a gente tem uma visão, né, bastante paternalista, no sentido, o aluno recebe uma atividade já definida, com todas as condições de contorno definidas, e ela tem que buscar uma resposta dentro daquilo que foi colocado para ele. E aqui, o que eles precisam fazer é achar qual é a pergunta. Então, existe uma quebra de paradigma muito grande, porque o aluno vai numa expectativa de o que eu posso fazer, ele não se preocupa muitas vezes em tentar buscar qual que é o real benefício para o outro, e ele também vai muito numa expectativa de que, puxa, me dê uma coisa mais organizada, me dê uma coisa mais definida do que eu tenho que fazer. Não, justamente o intuito, o core, né, o centro da disciplina é você saber chegar exatamente em definir o requisito. Ele não vai vir para você. Você tem que ir atrás de definir o requisito e essa é a bagagem teórica que o processo de inovação tenta dar, né? Então, esse que é um ponto interessante. E quando você fecha tudo isso, né, também um outro conceito é bastante importante a gente distinguir, que quando você fecha e olha para tudo que foi feito, aonde você chegou não é necessariamente, e provavelmente não é aquilo que você fez, mas é tentar medir de alguma maneira qual foi o impacto do benefício que você trouxe. Porque você executou uma atividade, teve vários momentos ali que você teve que interagir, experimentos que foram feitos, auxílios que foram dados, toda a parte de metodologia científica, né, como já foi mencionado aqui. Então, isso é o que você fez. Mas o que você gerou no final não é isso. O que você gerou no final é o impacto que você fez sobre o outro lado. E aí é você tentar mapear, tentar enxergar como que foi esse impacto no final. E esse realmente é o resultado. Isso que você falou, para mim, é a síntese daquilo que a gente buscava com a extensão, né? Esse diálogo, essa busca ativa. E isso também tá muito ligado, né? Vai ao encontro diretamente da nova proposta pedagógica, do aluno se tornar cada vez mais protagonista do seu processo de aprendizado, né? Então, essa quebra de paradigma que você mencionou, eu acho que é um dos pontos que a gente mais queria exercitar com os alunos, e nessa disciplina a gente conseguiu fazer isso, até no sentido deles se perturbarem, de ficarem desmotivados porque eles não sabiam o que fazer. Não é? Eu acho que essa experiência todos nós tivemos aí com a disciplina, deles falarem o que você espera de mim nessa disciplina. E aí, nesse ponto, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, discutissem um pouco sobre o desenvolvimento dessas atividades. Então, fomos às escolas, visitamos, captamos as necessidades. Nesse intervalo, o Gustavo trabalhou os conceitos. Mas como que foi o dia a dia ali do trabalho com os alunos e com as escolas? Eu queria que vocês trouxessem para nós. Posso complementar aqui também, só nessa mesma linha. Inclusive um subproduto do processo de inovação, e não é só mérito aqui da disciplina, mas em qualquer empresa que também
seja implementado isso, é você lidar com a frustração durante ele. Isso é um subproduto natural. Se existe alguma frustração que ocorre durante o processo de inovação, é provavelmente um sinal que ele está sendo bem feito. Você falou a palavra certa. Eu falei desmotivação, mas na verdade é a frustração. Mas fica aberto então agora para vocês discutirem um pouquinho sobre o dia a dia dessas atividades. Só para comentar um pouco a dinâmica que foi estabelecida na disciplina, acho que vale a pena dizer isso. Tinha um cronograma. Os estudantes que passaram por ela, eles passaram pelo meio do turbilhão. Então, talvez eles não tenham a visão de quem planejou o que foi feito. Mas a gente teve um primeiro momento que foi até a abertura da disciplina, e a gente tem que agradecer a presença do pró-reitor de Cultura, Extensão e Esportes da Unicamp, o professor Fernando Coelho, que veio, né, e fez a abertura oficial da disciplina com os estudantes, e o professor Marco Cremasco aqui da casa, que é assessor lá da PROEC, também proferiu uma palestra. E a gente teve um momento de conversa com os estudantes, de apresentação das propostas. Num segundo momento, todos eles foram visitar os espaços, isso foi uma atividade bem importante, chamou de visita exploratória, então eles foram para ouvir, não foram para fazer nada. Depois eles voltaram para cá e a gente fez algumas dinâmicas com eles para a seleção e para a feição e para a montagem dos grupos e dos projetos, tanto na seleção das escolas quanto dos possíveis projetos. E aí começa a etapa de frustração, porque eles sentaram do que eles ouviram, planejaram coisas e aí na hora de aplicar no outro dia tiveram que negociar de novo e essa parte foi um pouco traumática para eles. Ao mesmo tempo, eles tinham aulas teóricas com o Gustavo. Só que o nosso estudante está acostumado, se tem uma aula teórica, vai ter uma prova. Eu não tenho uma prova. A aula teórica é subsídio da sua atividade lá na escola. Então eles também tiveram esse confronto de, peraí, eu estou tendo uma aula, mas eu não vou ser cobrado pela teoria da aula. Como é que eu vou ser cobrado por isso? Então, esse descompasso foi importante. Talvez o projeto curricular do jeito que foi montado, ele foi um pouco abrupto, porque o estudante vem do ciclo básico, tal, não sei o que, daqui a pouco ele cai numa disciplina que tem... Se a gente acha a metodologia ativa difícil para os estudantes, essa disciplina é metodologia ativa ao quadrado, porque ela é totalmente ativa. E ela mistura coisas que eles não estão muito preparados. Trabalhar autonomia, responsabilidade. Então, tudo isso foi... Até que chegou um momento no meio do caminho de bastante estresse. Eu lembro, a gente voltou com os estudantes para cá e fez reuniões separadas. Eu e o Flávio ficamos quietos, escutamos eles por quase 2 horas, né, Flávio? Comentando as questões, os anseios. E eram várias reclamações nesse sentido. A coisa não está bem organizada, a gente esperava que fosse chegar lá e fosse executar. O que a gente planejou não é o que foi feito, chegou lá, não era a turma que eu esperava. E a vida do engenheiro é estar preparado para o improviso também, para surpresa do dia a dia. O engenheiro de uma planta, ele chega lá, não sabe o direito que vai acontecer naquele dia, né? Então, isso tudo é matéria para ele, só que eles não percebem. E a gente inverteu o raciocínio, né? Várias vezes perguntaram, a gente não tinha, vocês deviam ter conversado com os professores, né? E a gente inverteu o raciocínio. Mas por que você não foi atrás do contato do professor e organizou? Então, isso que o Gustavo falou que é verdade, que a gente é muito paternalista, gerou um estudante que é muito passivo em relação ao seu ensino. Portanto, quando a gente propõe um projeto pedagógico que preza pelo ensino centrado no estudante, ou pelo protagonismo do estudante na sua aprendizagem, que são os mecanismos pelos quais ele vai aprender a aprender, que é o que a gente quer, que ele tenha, né, um processo na sua vida profissional de aprendizagem contínua e que ele seja capaz de aprender coisas novas, porque a faculdade não será suficiente para dar a ele tudo que ele vai precisar a vida toda dele. Né? A gente não sabe quais são os desafios daqui a 30 anos, a gente sabe os desafios de agora e a gente dá sólidos conhecimentos para ele enfrentar quaisquer desafios. Mas ele tem que ser capaz, e ela tem que ser capaz, de aprender a aprender. Então, essa disciplina exercita um pouco disso. Então, só para contar um pouco da dinâmica, de como ela foi planejada, porque eu acho que isso é importante, e do conflito do estudante com essa modalidade de ensino que é muito difícil de compreender. E no final, acho que vale a pena mencionar também, as escolas visitaram a Unicamp, ambas as escolas, e na segunda-feira passada, a gente teve também um evento muito legal aqui na faculdade, que foi apresentar alguns dos trabalhos para toda a comunidade acadêmica, e foi bastante bonito esse momento e de bastante receptividade da comunidade sobre essas atividades. Acho que isso causou impacto e a comunidade começa a, então, criar um sentimento de pertencimento em relação às atividades de extensão. E isso também é importante porque as atividades de extensão também pressupõem a divulgação dos resultados, e isso foi feito. Então, a gente considera que isso foi um bom sucesso. Eu queria só complementar uma coisa que é muito característico do trabalho de extensão. É que as pessoas envolvidas, elas necessariamente sempre são acostumadas, principalmente os nossos alunos, a terem as respostas. A gente passa uma atividade e existe uma resposta. E
como não existe uma resposta pronta, não existe um resultado previsível, isso cria uma expectativa e uma frustração associada. E os alunos passaram por todo esse processo. Então, quando eles passaram duplamente, porque eles perceberam que não tinha uma resposta, isso causou uma certa ansiedade neles, por não ter essas respostas, e depois eles perceberam que eles em cima disso, eles criaram as próprias respostas. Eles viram, bom, eu vou chegar lá, eu vou encontrar tal coisa, eu vou fazer tal atividade, eu vou ter tal resultado. Só que quando eles chegaram lá e implementaram, não foi o resultado que eles esperavam. Então, duplamente, eles se frustraram com relação a isso. Mas isso é o cerne de um trabalho de extensão. Porque você não depende só de você, depende do outro, depende da pessoa que está do outro lado. Nós tínhamos um desafio um pouco maior, porque o Luiz ele começou falando sobre o caráter inovador do nosso currículo, né? E eu falo assim, ele é inovador e basicamente desafiador, né? E quando a gente fala das atividades de extensão, esse desafio vai ao quadrado. Então, uma das coisas que é muito importante, né, quando a gente está fazendo esse trabalho com as escolas, é a parceria que a gente tem que ter com os professores. Porque todas as nossas atividades, elas têm que fazer sentido para o aluno. Não adianta a gente ir lá, desenvolver um trabalho e depois a gente faz um trabalho de uma tarde e depois ele passa uma semana fazendo coisas diferentes. Então a gente precisa ter uma conjunção de ideias com os professores. E daí que a gente percebeu a necessidade de nós, os professores das disciplinas, participarmos e fazermos parte do projeto do planejamento da escola, né, que é feito tradicionalmente em todas as escolas de ensino médio, ensino fundamental. Os professores param em conjunto e fazem todo o planejamento da escola. Nós, da Unicamp, nós dessas disciplinas, nós temos que fazer parte desse planejamento, porque só assim a gente vai conseguir trazer também os professores para serem parceiros desse trabalho. Então isso é importante. Esse ponto é importante porque você não é só visitar, mas é fazer parte, né? Fazer parte. Fazer parte. E realmente participar do planejamento é uma forma da gente fazer parte e de eles entenderem aquele ponto frágil que eu acho que o Luiz comentou, de que eles tinham receio de fazer a extensão conosco, da Unicamp aparecer lá, fazer um semestre e sumir. Né? Quando a gente começa a fazer parte, começa a ser inserido na programação deles, dá também segurança para eles, né? Diga lá, Gustavo. Eu também queria aproveitar esse depoimento do Flávio com o sentido dessas frustrações que foram surgindo ao longo, e é justamente esse o ponto que eu estava comentando, que o processo de inovação pressupõe lidar com a frustração. Por quê? Porque, por definição, você tem que criar um conceito, validar, e quando você valida, provavelmente ele vai ser destruído, porque você não consegue acertar de primeira. Então, o processo de inovação ele é um constante processo de construção e destruição, construção e destruição. E isso, como é uma construção que você faz, você precisa destruir aquilo que você fez. Então, isso gera esse lidar com a frustração, que também faz parte justamente do que se deseja trabalhar para que você tenha essas soft skills mais enraizadas. E o nosso aluno, a gente trabalha nas todas as disciplinas, a gente vê que eles não estão muito preparados a lidar com a frustração. Então, talvez nesse momento que eles se frustraram, eles se retraíram e foi aquilo, né? A disciplina devia ser mais bem planejada, vocês deviam ter conversado com os professores, quando na verdade a proposta é que eles se expusessem, né, para conversar com os professores. Lucimara, quando eles começaram a trabalhar com os TCCs, houve frustração também? Houve, mas antes de eu responder sobre a frustração, eu só queria fazer um comentário que a gente foi feliz em colocar 3 disciplinas de extensão, porque vai ser um processo de aprendizagem, né? Primeiro a frustração,
a segunda, né, na segunda disciplina eles já vão se ambientar, o que a gente espera que até a terceira disciplina essa proatividade, toda essa comunicação com a comunidade tenha sido desenvolvido, né? Então leva tempo, não é uma coisa, né, que você coloca, programa a cabeça do aluno, ele tem que desenvolver essa habilidade, isso leva tempo. Agora, voltando sobre o ETCAP, sim, no primeiro momento eu vou resolver né, o problema do TCC, né? Eles assumiram como deles e que muitas das propostas de pesquisa têm a limitação, né, é um projeto que muitas vezes a gente faz pesquisa e a gente sabe que ele não vai ter sucesso. A gente tem que repensar, tem que se reposicionar. Então, no primeiro momento, eles tinham essa ânsia de que o trabalho deles de extensão era resolver o problema do TCC e ter sucesso e tornar isso viável, já o produto que possa ser colocado no mercado com valor agregado, né? Então, essa era a primeira ideia deles e foi a primeira desconstrução, né? Depois eles começaram a pensar, nossa, e se o TCC não der certo, eu vou reprovar na disciplina? Então, essa foi a grande preocupação. Falei, não, olha, é uma atividade de extensão, você suporte. E outra, não é seu TCC, você pode sugerir. Não é você né? Isso não é sua responsabilidade. A sua coparticipação é importante. E aí, ao longo das visitas que a gente foi tendo, né? Muitas vezes eles já estavam com o experimento em andamento, então até ter uma comunicação, até os alunos do ETCAP entenderem que os nossos alunos podiam trazer informações. Então, isso foi uma construção lenta, mas que foi se estreitando ao longo do tempo. E que aí, no final mesmo das apresentações, eles demonstraram que eles conseguiram desenvolver vínculos, que eles conseguiram levar informações, conseguiram fazer as análises, né? Então, no final, eu acredito, desse semestre, com as frustrações, eles entenderam um pouco mais da dinâmica, né? E com certeza contribuiu na formação deles, né? Nada como ter frustrações para realmente passar por dificuldades para crescer profissionalmente. Isso é uma característica também desse novo formato, né? Da gente colocar as experiências que são técnicas, mas também são socioemocionais, de você se frustrar, você tentar buscar uma alternativa. E na parte do ETCAP, que eu trabalhei com você, né, Lucimara, a gente viu que eles queriam muito tomar o TCC para eles queriam participar, a gente viu o engajamento deles, mas que eles tinham alguma resistência dos próprios alunos, dos próprios professores na interferência, e a gente foi tentando moldar essa ânsia deles de trabalhar, né, de participar. E no final, como vocês já comentaram, acho que foi muito positivo, porque eles conseguiram ajudar os alunos na parte de discussão dos resultados, na parte de melhoria ali da apresentação do próprio TCC deles, né? Então, acho que realmente foi bem interessante. No nosso episódio anterior, a gente teve uma aluna que veio aqui, que participou da disciplina 240, e que ela fez um relato aí da experiência que foi muito positivo, que ela disse que foi a disciplina mais interessante do semestre, na visão dela. Do ponto de vista docente, como que vocês avaliam as atividades realizadas? Foi positivo? Como é que vocês veem essas atividades que nós fizemos aí na disciplina 240, nesse primeiro oferecimento? Pontos positivos, pontos negativos, coisas a melhorar? Bom, eu sou um otimista, então eu acho que foi sempre minha leitura do copo meio cheio. Eu acho que foi muito positivo. Primeiro porque, se eu pensar um ano atrás, eu acho que eu nem acreditaria que aconteceu. Se eu pensasse 2 anos, 3 anos atrás, eu nem pensaria que seria possível dentro da faculdade fazer uma coisa dessa. Então, quando a gente vê... É claro que quando a gente está implantando um projeto, existe uma diferença entre as condições de projeto e as condições de operação. Então, a gente vai se frustrando com esse gap, né? Mas, se a gente parar e refletir o quanto a gente avançou, e aí eu estou falando de forma global no projeto pedagógico, em relação ao que era,
eu não tenho como avaliar de outra forma que não de forma positiva. Então, essa experiência da extensão, acho que tem algumas trilhas nesse novo projeto, já disse isso a Lucimara algumas vezes, que eu acho que a gente tem que ter um especial cuidado. E essa é uma dessas trilhas, porque é um diferencial muito grande. E ver os nossos estudantes, eles estão no segundo ano da graduação. O nível de maturidade que eles estão alcançando por conta dessas experiências, porque quando você é jogado a sair dessa bolha que é a Unicamp e entrar em contato com a realidade, isso te obriga a crescer, né? A amadurecer. E a gente notou isso nas apresentações deles na segunda-feira que passou, e vários comentários são, nossa, às vezes parece as apresentações mais maduras do que os dos nossos TCCs, né? Dos alunos que estão nos catálogos anteriores. Mas eu acho que essa rapidez com que eles chegam nessa maturidade é função dessa estrutura pedagógica, que claro que eles não vão associar a isso, mas a gente consegue observar isso. Então, eu acho muito positivo. Eu até provoco todo mundo a pensar, imagine um curso de graduação em que não tivesse atividades desse tipo. Então, eu acho que isso eu acho que é globalmente muito positivo. Tem pontos negativos? Claro que tem. Eu acho que isso que o Flávio disse é muito importante, a gente fazer parte dos espaços e poder ter maior poder ali de conversa e de diálogo no planejamento, eu acho que isso vai azeitar, vai facilitar em grande medida aumentar a eficácia da nossa atividade lá. Então, se por um lado, do ponto de vista, claro, o coordenador de graduação sempre pensa na graduação. Do ponto de vista da graduação, eu acho que a gente alcançou todos os objetivos. Quando eu penso do ponto de vista da extensão, eu acho que a gente tem muito para aumentar a eficácia das nossas atividades, ou seja, do impacto real que a gente pode ter. Foi um primeiro experimento, meio exploratório, a gente já identificou algumas questões e agora é trabalhar nelas para ir evoluindo. Eu acho que do lado do corpo docente, ele não é uma disciplina exigente do ponto de vista de preparar a aula, corrigir prova, mas ela é exigente em outros aspectos, talvez a gente também não esteja tão completamente preparado para enfrentar, dar suporte e tudo isso. Então, eu acho que é um crescimento, eu acho que teve pontos negativos sim, pontos de desafio, eu acho que quando você vai no contorno de grão, né, nessa interface, gera um pouco de atrito, onde as placas tectônicas se encontram e a gente precisa suavizar um pouco essas interfaces. Isso se faz com mais diálogo, com mais presença, com mais contato e a gente vai homogeneizando isso e deixando mais suave essa interface. E aí a gente vai conseguir aumentar a eficácia da atividade de extensão. Então o ponto negativo principal que eu identifico é esse. Foi um primeiro contato, esse primeiro contato tem conflito, e esse conflito que gera frustração também, que embora seja conteúdo, também a gente não quer fazer uma disciplina de frustração, não é isso, né? A gente não quer engajá-los em atividades para se frustrar. A frustração faz parte, mas a gente também tem que suavizar o caminho nesse sentido para aumentar também a eficácia do projeto de extensão lá nas escolas. Por exemplo, outra coisa que eu achei que eu gostei muito de um dos grupos dos 14 que apresentaram, um dos grupos fez uma coisa interessante, eles fizeram uma avaliação com os estudantes da escola das atividades deles. E eu acho que isso também é um passo que a gente precisa melhorar, que é como que a gente avalia a eficácia do que a gente está fazendo lá. Por exemplo, a gente identificou que um problema da Pedro Salvetti é a evasão, mas a gente ainda não tem instrumentos para avaliar se o que a gente fez lá aumenta, diminui, engaja, não engaja. Então a gente precisa também melhorar os instrumentos de avaliação para detectar se o que a gente está fazendo tem impacto. É claro que tem um impacto intangível, que é a nossa presença lá, ela já é por si só motivadora, engajadora, ela diminui o gap da mentalidade do que é a universidade pública, a distância para esse estudante que está numa região de vulnerabilidade social da cidade em relação ao que é a Unicamp, mas acho que a gente tem que melhorar nos instrumentos de avaliação, não dos nossos estudantes, mas dos projetos de extensão que a gente faz. Eu acho que o Luiz falou que ele é otimista, né? Eu acho que eu sou um pouco pior, porque eu costumo me jogar do precipício e construir o avião enquanto ele tá caindo. Então eu tinha plena convicção de que ia dar tudo certo no final. E de fato eu acho que os resultados eles foram bastante positivos. A gente viu pela qualidade das apresentações, pelo impacto, né? Que não só que foi relatado no final, mas durante o semestre a gente pôde ter também essa visão com relação a né, feedbacks que eram recebidos, né, durante a execução de algumas atividades nas escolas. Então, eu acho que tudo isso, de fato, trouxe esse impacto. Então, para uma partida,
digamos assim, de currículo, eu acho que foi extremamente positivo. Existem, obviamente, várias arestas que precisam ser melhoradas, e isso é uma coisa que também a gente só consegue ser efetivo nisso, assim como na disciplina foi feito assim, né? Entre os oferecimentos do curso também vai ser feito, tendo esses dados, tendo essa visão, a gente sabe aonde atacar de maneira mais efetiva. Então, é natural que isso vá acontecendo, né? A gente consiga já antever alguns pontos que tiveram maior dificuldade, e isso que o Luiz Fernando comentou, ter esses dados, eu acho que é algo fundamental como resposta, como produto, digamos assim, de tudo aquilo que está se construindo semestre a semestre. E isso é uma coisa que, de fato, vai ser muito importante até para mostrar para a sociedade, até para mostrar até como case que se coloca aqui, que é realmente a soma, né, aí de mais de um oferecimento dessa disciplina, na qual a gente realmente vai conseguir ter uma visão um pouco mais precisa com relação a isso, né? E aí a gente volta naquela questão do processo de inovação, que é justamente o que o processo de inovação fala para a gente. Olha, você tem que ser capaz de medir para realmente você poder atuar em cima e mostrar o que você gerou no final. Bom, eu concordo com tudo que o Luiz e com o Dobeck falou com relação às coisas positivas. Eu realmente eu vi bastante coisa positiva durante toda essa jornada aí desse semestre. Eu tenho particularmente uma dificuldade enorme de definir algo negativo, porque eu vi uma construção tão legal ao longo de tudo que aconteceu. Eu já fiz algumas atividades de extensão antes, mas de uma forma bem diferente. Ela estava muito mais na minha mão, era um número menor de alunos, eram projetos de extensão, não eram programas como a gente está colocando aqui a longo prazo, onde a gente tem que pensar todas as nossas atividades agora, a gente tem um olho no futuro, na permanência com essa escola, com esses trabalhos. Então, foi totalmente diferente para mim. Então, eu achei que, particularmente, como professor, foi bastante positivo, mas eu queria destacar uma coisa que me chamou a atenção, bastante atenção, com relação à evolução dos alunos. Nós fizemos aquela parada para aquela sessão de brainstorm, né, com o grupo, eu fiz com o Luiz, depois eu fiz com o Supino, e a gente ficou 2 horas só ouvindo reclamações e frustrações, né? E eu imagino que vocês perceberam também isso na apresentação final. Eles estavam orgulhosos do que eles fizeram. É verdade. Foi uma coisa que, no final, apesar de ter tido aquela frustração, eles colocaram para fora, eles ouviram um pouco um feedback nosso para falar, olha, tudo bem, isso é normal, isso faz parte do processo. Eles reavaliaram tudo isso, fizeram algumas correções de trajetória, e no final eles estavam muito felizes e orgulhosos do que eles fizeram. Então, eu acho que talvez para mim foi o ponto mais positivo do que foi feito até agora. Legal. E Silmara, suas impressões? Eu concordo com todos e eu tenho agora um olhar para o futuro. É o nosso desafio, né, em manter este programa funcionando, né, como o Luiz fala, em regime estacionário. Vão ser 6 disciplinas em paralelo, todo semestre, e a gente precisa de um grupo pequeno atuando nas atividades de extensão. Isso significa que nós começamos com 2 escolas, mas nós precisamos buscar novas parcerias para que a gente possa atender com a qualidade, que os nossos alunos possam ter o contato adequado e a gente possa alcançar maior número aí de entidades, escolas, dependendo como decidirmos aí andar para águas mais profundas, né? E o outro desafio é realmente manter, né, nós iniciamos uma relação dialógica com essas 2 escolas. Agora o nosso desafio é manter, né, para que a gente possa aprimorar em cada semestre. E aí as confianças vão sendo estabelecidas e os nossos alunos terem cada vez mais desafios aí para alcançarem no âmbito das disciplinas que eles vão estar cursando, nessas disciplinas extensionistas. Então, agora, para a gente concluir, olhar para o futuro,
próximo semestre já temos a próxima disciplina, Engenharia e Sociedade 2, EQ 241, que ela já tem um viés um pouquinho diferente, né? Se essa primeira era tomar pé da situação, conhecer a sociedade, conhecer o seu entorno, essa já faz uma proposta diferente de você usar um pouco de síntese de processos, né? De operações unitárias para fazer uma solução, para propor uma solução. Então, para esse próximo semestre, o que a gente pode esperar dessa disciplina 241? Bom, desafio. A gente tá trocando o pneu do carro e ele andando. Esse é o que a gente sente muitas vezes, né? A gente sabe, uma das coisas que eu observei, a gente está falando muito sobre o lado da escola, toda essa relação com a sociedade. Mas a gente não pode esquecer que a curricularização da extensão, ela passa pela formação também do aluno, profissional do aluno também. Então a gente tem o olhar para o que ele também vai receber, o desenvolvimento técnico dele tem que estar associado a isso. A gente não pode esquecer que são pontos indissociáveis. Ensino, pesquisa e extensão é indissociável. É difícil esse conceito, colocar esse conceito na prática, mas ele de alguma forma a gente tem que começar a exercitar um pouco isso. E quando eu olhei a trilha, que eu vi assim, caramba, vai ter que colocar alguma coisa de operações unitárias. Como é que a gente vai incluir isso? Mas eu olhando para o que a gente passou pela escola, pela Pedro Salvetti, dá para fazer isso. Mas isso passa por uma mudança de pensamento do aluno e saber o que é engenharia química de verdade, como é que a engenharia química está diretamente associada ao dia a dia das pessoas, e a gente poder trabalhar um pouco isso dentro da escola. Isso vai exigir um pouco dos professores fazer um trabalho muito grande com os alunos, de abrir um pouco essa mente, de fazer com que eles pesquisem, que eles usem a criatividade, que eles consigam perceber, se colocar no lugar da outra pessoa e onde é que a engenharia química e os processos de operações unitárias podem ser colocados lá e que tem sentido para aquelas pessoas, né? Então, esse vai ser o grande desafio. Eu sei que eu tenho um grupo de professores, vou trabalhar com um grupo de professores extremamente competentes, né? São pessoas que vão dar todos esses suportes, então eu estou tranquilo com relação a isso. Mas o meu maior minha maior dúvida, digamos assim, é quanto a nossa capacidade de superar todos esses desafios agora, né? Eu tenho certeza que é só a gente vai criar muitos degraus para alcançar e atingir os objetivos, as competências relacionadas a essa trilha. Mas é um caminho a ser seguido. Do ponto de vista prático, eles vão trabalhar com as mesmas escolas que eles já trabalharam no semestre passado, Sim. que eles conheceram as realidades, que passaram por um processo de ideação. Então, a vantagem vai ser a mesma escola, a mesma realidade. Então, pensar em soluções, pensar em oportunidades vai ser viável, porque eles já passaram por uma vivência prévia, né? Mas esse vai ser um caminho que a gente só vai poder responder na nossa próxima conversa, porque nós vamos construir juntos com os alunos. Então, já fica o convite para a próxima conversa. Luiz. Eu acho que esse currículo joga a gente em mares não navegados. Todos os livros canônicos de síntese de processos, eles são voltados a processos industriais. Então, a gente tem dificuldade de ver o conceito de síntese fora desse ambiente. Só que a gente tem uma oportunidade de ouro, porque a ideia de trabalhar síntese, ela vai além do processo industrial. Então, quando a gente pensa em operações unitárias, as operações unitárias, quando você fala para o engenheiro químico, ele vai pensar numa bomba, num trocador de calor, e como isso se associa, correto? Mas no fundo, a operação unitária, a ideia de operação unitária, ela não ajuda em nada o engenheiro de processo. Ela sempre foi uma ideia pedagógica.
Em vez de eu ensinar 200 processos, eu ensino 20 operações e eles são os building blocks. É uma ideia muito revolucionária, porque foi a ideia revolucionária da humanidade. No fundo, as operações unitárias são um alfabeto. As operações unitárias são uma tabela periódica. As operações unitárias são números primos. São aqueles constituintes fundamentais a partir do qual eu construo qualquer coisa. E essa noção, ela transcende o processo industrial. E isso é muito importante do nosso estudante conceber e se desenvolver. Então, se nesse primeiro momento de 240 ele trabalhou a questão da ideação, das perspectivas, de noções do que é valor, de como eu gero, e de como eu meço, né? Agora ele vai poder trabalhar um conceito mais complexo. Eu tenho uma solução. Eu já vi isso no semestre anterior, agora tem aqui um projeto, pode ser um TCC, pode ser um experimento que eu vou fazer na escola, pode ser uma ideia que surgiu de sustentabilidade, não sei, mas como é que eu sintetizo uma solução? O que é sintetizar uma solução? É organizar isso. Quais são os componentes que fazem parte dessa solução? Como é que eu construo isso de forma ordenada? Que é um diagrama de blocos, é um fluxograma de um processo. Então, acho que é esse conteúdo que está presente na disciplina. Então, a gente tem que garantir que a gente não vai dar aula de síntese de processos clássica, né? Mas que esse estudante vai ser capaz de desenvolver habilidades de síntese que podem, inclusive, ser aplicadas em processos industriais, com operações unitárias clássicas, mas que essa noção de que eu pego blocos e organizo, uma questão organizacional mesmo, de como se faz uma coisa, um procedimento, é essa noção que essa disciplina acho que quer trazer para esse estudante. E eu acho que qualquer atividade humana pode ser organizada dessa forma. Portanto, qualquer atividade extensionista é substrato do desenvolvimento de uma habilidade como essa, né? Excelente. Gustavo? Também gostaria acho que foi muito bem colocado aqui pelo Luiz, né, essa questão, porque ainda mais quando a gente pensa na realidade de um país emergente, que não necessariamente detém, né, uma facilidade de infraestrutura, essa noção é muito importante para saber que é possível sim se gerar valor, e aí em várias bases, inclusive monetária, sem necessariamente depender dessa visão clássica desses esses tijolinhos, né, que como a gente vê em atividades industriais. Então, eu acho que isso é extremamente importante e é realmente essa concepção de você materializar aquela proposta que foi abstratamente concebida baseado nesses aspectos mais intangíveis da informação. Então, você, de fato, materializa. E aí eu também pego um gancho aqui que me lembrou. Eu não tenho certeza se foi o Mário Sérgio Cortella ou, né, então me desculpe, o autor real, mas que inclusive, né, ele mencionava o segredo da felicidade, ou qual que era o segredo da vida, que vaca não dá leite, você tem que tirar. Então, você ter que tirar, você de fato materializar alguma coisa que torne aquilo, faça aquilo acontecer de fato, é realmente essa síntese de todas essas operações e tudo aquilo que você precisa realizar para se chegar no ponto final e aquilo que efetivamente vai estar fazendo a geração de valor. E isso é muito importante numa sociedade que quer, né, a gente tem um extrato muito grande vivendo, né, com poucas condições financeiras, né, a gente tem no nosso país. Então, como é que a gente traduz também todo esse conhecimento para uma realidade que é distante de uma multinacional, de uma empresa já consolidada, né, uma empresa química, por exemplo. Legal, essa diferença aí entre operações unitárias industrial e operações unitárias da vida, se a gente pode dizer assim, vai ser bastante interessante do trabalho em 241, 241, no próximo semestre. E aí, Flávio, Lucimar, boa sorte para o próximo semestre com essa disciplina. Contem com a gente aí para todo o suporte, e a gente quer ver os resultados aí de 241 no final do semestre que vem. A Lucimara já antecipou, já está convidado para a próxima conversa. Supino, só para lembrar que além do Flávio e do Lucimar, o professor Jean e o professor Sávio também vão participar, e isso também tem sido uma proposta nossa, que haja uma preservação de parte dos que atuaram e uma renovação para que em pouco tempo todo o corpo docente de alguma forma esteja engajado com essas atividades dentro da faculdade. Então também faz parte da implantação do projeto pedagógico essa rotatividade parcial dos docentes envolvidos. Excelente. Bom, conversei hoje com os professores Luiz Fernando, Flávio, Lucimara e Gustavo
sobre a implantação da primeira disciplina extensionista no nosso currículo. Muito obrigado pela conversa, pela troca de experiências. Certamente vai ajudar muito os nossos ouvintes a compreenderem um pouco mais sobre a extensão, especialmente no nosso novo projeto pedagógico. E muito obrigado você pela sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá! Muito obrigado por ter ouvido o FactCast. Fique ligado para os próximos episódios.